Supremo retoma julgamento de ações que discutem criminalização da homofobia e transfobia. A comunidade LGBT, longe de constituir uma coletividade homogênea, caracteriza-se, na verdade, pela diversidade dos seus integrantes. Ministro da Justiça e Segurança Pública apresenta projeto de lei anticrime aos ministros do STJ. Justiça bloqueia mais de 7 milhões da Fundação Renova para repasse a municípios que sofreram danos com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. Cai o número de ações por danos morais. Em um ano, o CNJ registra na Justiça quase 21 mil casos a menos de danos morais. O presidente do Supremo ressalta a importância de instituições de saúde para instruir decisões judiciais ligadas à área. O Sírio-Libanês foi a primeira instituição a afirmar este acordo com o Conselho Nacional de Justiça e agora também com o Conselho Nacional do Ministério Público. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo retomou hoje o julgamento das ações que discutem a criminalização da homofobia e da transfobia. O decano, ministro Celso de Mello, relator de uma das ações, dividiu o voto em 18 pontos. Nós vamos conversar com a repórter Carla Lucena, que acompanhou os trabalhos no plenário e hoje traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a sessão plenária, então, hoje aqui do Supremo Tribunal Federal foi dedicada aí ao voto do ministro Celso de Mello. Ele já tinha dito que seria um voto longo. Agora há pouco, em uma conversa bem rápida com os jornalistas, ele disse que o voto dele tem cerca de 130 páginas e por isso, então, não foi possível finalizar na sessão de hoje a leitura de todo o voto do ministro Celso de Mello. Ele é relator apenas de uma das ações que estão aqui em tramitação no STF, tratam aí sobre a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Então, o ministro Celso de Mello é o relator da ação que foi proposta pelo Partido Popular Socialista. O PPS ele faz aí uma série de pedidos ao Supremo, entre eles que o STF declare que o Congresso Nacional tem sido omisso ao não aprovar lei que criminalize a homofobia e a transfobia. Alguns desses pontos foram tratados aqui pelo ministro Celso de Mello ao longo dessa tarde. Ainda não temos uma conclusão desse voto e agora então vamos acompanhar na reportagem como foi essa sessão. Logo no início da sessão, o ministro Celso de Mello explicou que o voto dele é extenso pela complexidade e delicadeza do tema. O decano dividiu o voto em 18 pontos, fez um levantamento histórico e relembrou os julgamentos do STF sobre a união homoafetiva e a possibilidade de alterar nome e gênero no registro civil de transgêneros e transexuais sem a necessidade de cirurgia. Também destacou que, frequentemente, a população LGBTI é vítima de preconceitos e discriminações. Serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias, que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa, para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. O ministro também negou 2 pedidos das autoras das ações. O primeiro, não cabe obrigar o Estado a pagar indenização coletiva às vítimas de homofobia e transfobia. E outro, de que não compete ao STF tornar esses atos crime. Entendo que se mostra, que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar
sanções de direito penal. O voto do ministro Celso de Mello não foi concluído nesta quinta-feira e continua na próxima sessão. Os ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso declararam que o voto do ministro é histórico. E quem acompanhou a sessão e tem outros detalhes é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Terminamos a matéria dizendo que o voto do ministro Celso de Mello é histórico. Esse voto está sendo bem aprofundado, né? É isso porque o voto dele ainda não foi concluído, mas já bastante elogiado por todos os ministros hoje na sessão plenária. O julgamento começou na tarde de ontem com o relatório dos dois relatores, ministro Celso de Mello na ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do relator Edson Fachin no mandado de injunção e, subsequentemente, as sustentações orais, uma sessão toda destinada a esse processo. Hoje, o voto do ministro Celso de Mello disse que era um voto bastante longo e que ele iria avançar na leitura do seu voto até o item 11, e são 18 itens, e que na próxima semana ele retoma a partir do item 12, quando então ele deve dar uma solução para o caso concreto. Mas, como a gente viu na reportagem da Carla, o voto do ministro ele é bastante aprofundado, traz uma riqueza, uma profundidade de conhecimentos e de doutrinas e de conceitos e princípios, e já deixa claro, num primeiro momento, algumas decisões que foram, uma pelo menos, que foi colocada e pautada para a votação dos demais ministros, que era justamente um dos 3 pedidos que são colocados tanto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como no mandado de injunção, que seria, nessas ações, que o Supremo responsabilizasse o Estado, dentro de uma responsabilização objetiva, pelas vítimas por esses crimes e esses atentados, em razão da inércia do Estado na legislação, em criar essa legislação para punir os agentes, enquanto não houvesse uma lei. E os ministros, por votação unânime, acabaram entendendo que este tema pode ser judicializado, vamos dizer assim, de forma individual, mas que não é um tema que deve ser julgado e decidido em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão e nem mandado de injunção. Então, por votação unânime, eles decidiram que esse ponto do pedido não será apreciado pelo Supremo. E aí ele continua no seu voto, trazendo o princípio da legalidade penal e já num primeiro momento se manifestando que a tipificação, a caracterização do crime de homofobia é competência do Poder Legislativo do Congresso Nacional, citando inclusive um dispositivo do artigo 5º da Constituição. Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. E ao finalzinho da sessão, quando ele já levava para concluir o item 11, conforme ele havia dito, ele acaba, de uma certa forma, sinalizando, não estou dizendo que ele vai votar assim, mas já sinaliza, pelo que eu pude entender, que haveria que simplesmente a propositura de um projeto de lei ou a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional não seria suficiente para afastar a inércia. Então, eu acredito que haverá um reconhecimento aí dessa inércia, dessa omissão do Poder Legislativo em se criar essa legislação. Esse foi um argumento, inclusive, trazido pelo Procurador-Geral da República na sessão de ontem. Mas vamos aguardar. O julgamento retorna na próxima quarta-feira, com o voto ainda do ministro Celso de Mello, e os demais ministros, subsequentemente, poderão votar. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina, pela participação por hoje. E os municípios de Rio Doce, Barra Longa e Santa Cruz do Escalvado terão acesso a pouco mais de R$2.500.000 cada um da Fundação Renova. O dinheiro vai servir para despesas diversas relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em 5 de novembro de 2015. A decisão do juiz Bruno Henrique Tenório Taveira, da comarca de Ponte Nova, atende a um pedido de liminar dos poderes executivos locais. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana atingiu cerca de 40 municípios. A Fundação Renova foi constituída pela Samarco Mineração e por suas operadoras, as empresas Vale e BHP Billiton, para reparar os danos causados pelo evento, considerado até então o maior desastre socioambiental do Brasil. Nas ações, os municípios afirmaram que enfrentaram dificuldades financeiras decorrentes do incidente e da falta de repasses do Estado. O juiz avaliou que são obrigações da Renova o levantamento dos gastos extraordinários de cada município atingido, de acordo com os danos sofridos, e a disponibilização da quantia necessária para as despesas para reparo dos danos. O ministro da Justiça se reuniu com ministros do STJ para discutir e apresentar o projeto de lei anticrime. Magistrados de outros estados também participaram do encontro.
A apresentação do projeto de lei anticrime na sede da Infam foi uma iniciativa do presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, o ministro do STJ, Herman Benjamin. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicou os principais pontos a juízes de vários estados e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que as críticas e sugestões do Poder Judiciário são bem-vindas no texto e que o governo federal pretende enviá-lo ao Congresso Nacional até a semana que vem. O projeto prevê alterações nos códigos penal e de processo penal e em leis federais relacionadas à segurança pública. Estabelece medidas contra a corrupção, crime organizado e condutas com grave violência à pessoa. As modificações incluem ainda execução provisória de pena e maior rigor na progressão de regime. O texto do projeto também transforma em leis algumas jurisprudências consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando se valoriza as decisões das instâncias inferiores, da segunda instância, por exemplo, isso provavelmente vai levar a uma diminuição da carga de processos progressiva do Superior Tribunal de Justiça. Porque o simples fato de recorrer para retardar a efetividade de uma condenação criminal não vai ser mais um fator que conte tanto. Com isso, provavelmente vai haver um desestímulo a recursos de cunho meramente protelatório. Os recursos são absolutamente necessários, porque no Estado de Direito nós não queremos condenar e nem podemos condenar quem é inocente. Mas há recursos que são apenas protelatórios e que visam não resgatar a verdade, que eventualmente tenha sido perdida no julgamento anterior, mas levar à prescrição e, portanto, à não punição, à negativa do próprio direito. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que o combate à criminalidade deve ir além da modificação das leis. Ele defendeu a busca permanente por eficiência no Poder Judiciário. Para o ministro, o poder público deve se unir para melhorar a segurança pública do país. As mudanças são necessárias, é importante que elas sejam discutidas, é importante que elas sejam rapidamente votadas, implementadas, mas não vamos parar, cara. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul entrou com uma ação na Justiça para que o governo federal torne o programa gerador da declaração do imposto de renda da pessoa física acessível às pessoas com deficiência. Em março começa o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019. Algumas pessoas optam pelo serviço de um contador. Outras preferem fazer a declaração pessoalmente. O problema é que o programa criado pela Receita Federal não é adaptado para os deficientes visuais. Então imagine como é complicado para quem enxerga dessa forma. Ou assim. Com foco na inclusão social, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a Receita Federal para que o aplicativo do Imposto de Renda ofereça condições mínimas de acessibilidade. Procurada para falar sobre o assunto, a Receita Federal admitiu que precisa adequar o programa, porém diz que depende de verba para o projeto. O argumento não convenceu o MPF, que espera na Justiça obrigar a Receita a adotar as medidas necessárias. E você vai ver no próximo bloco a importância de instituições de saúde para instruir decisões judiciais ligadas à área. O que não havia era efetivamente uma infraestrutura com a qualidade que eu penso que o Sírio-Libanês passa a oferecer. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, ressaltou hoje a importância das instituições de saúde para instruir decisões judiciais ligadas à área. O ministro participou da inauguração do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Além do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e do ministro Luiz Roberto Barroso, a cerimônia de inauguração do Hospital Sírio-Libanês em Brasília contou com a presença de ministros de governo e autoridades do Legislativo. Esta é a primeira unidade da rede fora de São Paulo. O ministro Luiz Roberto Barroso parabenizou os trabalhos dos profissionais que atuam no hospital. Aqui existem médicos altamente capacitados, palavra de quem frequenta muitos. O que não havia era efetivamente uma infraestrutura com a qualidade que eu penso que o Sírio-Libanês passa a oferecer a Brasília. Nesse momento
importantes da vida brasileira e que nós estamos saindo, eu penso, de uma tempestade. Já o ministro Dias Toffoli lembrou da importância da parceria entre Supremo Tribunal Federal e unidades de saúde para uma justiça eficiente em julgamentos sobre o tema. Há muita judicialização da saúde no Brasil e, evidentemente, que nós, da área jurídica, não temos a capacitação técnica necessária para avaliar os tratamentos necessários, a qualidade dos serviços prestados, e esse também foi uma iniciativa pioneira. O Sírio-Libanês foi a primeira instituição a afirmar esse acordo com o Conselho Nacional de Justiça e agora também com o Conselho Nacional do Ministério Público. Um cobrador de ônibus ganhou na Justiça o direito ao recebimento de adicional de insalubridade por trabalhar exposto à vibração do ônibus. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, o cobrador alegou que fazia 6 viagens diárias de cerca de 50 minutos cada e trabalhava exposto a uma vibração classificada como Zona B, que significa risco potencial à saúde. Mas, conforme laudo pericial, ficou registrado que a vibração na Zona B, considerada zona de precaução, estaria abaixo do limite de tolerância, não causando riscos ao cobrador. Com base nessa perícia, o pedido do trabalhador foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, manteve a sentença. Para o regional, apenas acima da zona de precaução é que os riscos à saúde são prováveis, gerando, então, o direito à insalubridade. O cobrador levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, disse que o TST tem jurisprudência firmada, no sentido de que o motorista de ônibus e cobrador, expostos a vibrações com potencial risco à saúde, mesmo dentro da Zona B, têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20%, tendo como base de cálculo o salário mínimo. Para fundamentar o voto, o ministro apresentou decisões de diversas turmas e da seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar jurisprudência trabalhista. A decisão foi unânime. Foi realizado o 80º Encontro Nacional do Colégio Permanente dos Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. O evento aconteceu em Recife, Pernambuco. O Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Fernando Tourinho, esteve presente e foi acompanhado dos juízes Lorena Sotomayor e Rafael Casado. A abertura aconteceu no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Durante o momento de homenagens, Fernando Tourinho foi agraciado com a medalha de honra ao mérito desembargador Décio Antônio Erpen e recebeu uma comenda em nome de seu pai, José Fernando Lima Souza, entregue pelo ministro Humberto Martins. Durante a ocasião, o desembargador também foi anunciado como o novo coordenador do segmento estadual do Fórum Nacional de Corregedores de Justiça. Para Alagoas é uma satisfação muito grande ter um de seus integrantes hoje coordenando este importante Fórum dos Corregedores, uma criação recente do Conselho Nacional de Justiça. E nós estamos com uma disposição muito grande de fazer um bom trabalho e poder ajudar juntamente com os meus colegas corregedores gerais de justiça de todos os estados. A noite foi encerrada com a palestra do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro do STJ, Humberto Martins. Em seu discurso, Humberto Martins tratou das metas do CNJ e o cumprimento dos horários de expediente pelos magistrados. Que haja maior efetividade em favor da jurisdição, mas, sobretudo, respondendo com brevidade os anseios da sociedade, de cada comunidade, da sociedade brasileira. No segundo dia, tiveram início várias oficinas na ESMAP, Escola Judiciária de Pernambuco. Alagoas participou de 2 delas, a que tratou da questão criminal e gestão e a que discutiu a questão extrajudicial. Nesta, quem esteve presente foi a juíza auxiliar Lorena Sotomayor. Segundo ela, o evento é uma grande oportunidade para poder trocar experiências e levar para Alagoas aquilo que deu certo em outros estados. O extrajudicial de Alagoas está passando agora por um momento de implantação de uma série de novidades, digamos assim. Nós sabemos que nós estamos implantando o selo digital eletrônico, nós estamos nos deparando com a situação do concurso, do concurso público. Então, tudo isso são
temas que já foram ou estão sendo vivenciados por outros estados que têm uma série de semelhanças conosco e que com certeza poderão nos auxiliar e que nós também poderemos auxiliar com a nossa experiência. No próximo bloco, cai o número de ações por danos morais na Justiça. Na sentença, juiz alegou que não se deve falar em dano moral, mas sim em mero aborrecimento do cotidiano. Cai o número de ações por danos morais. De 2016 para 2017, o CNJ registrou quase 21 mil casos a menos. A ida ao posto para abastecer o carro foi parar na Justiça. O comerciante Jailson de Oliveira diz que parou numa bomba e nada do frentista aparecer. Um funcionário falou para o consumidor que a bomba não estava funcionando. E segundo Jailson, com muito custo, ele conseguiu abastecer em outra bomba. Eu senti assim que meu direito de consumidor não foi respeitado, entendeu? Então assim foi uma falta de respeito e me senti muito mal. O consumidor pediu R$2.000 de indenização por danos morais, mas na audiência de conciliação ele não chegou a um acordo com o posto de gasolina e a Justiça arquivou o processo. Na sentença, o juiz alegou que não se deve falar em dano moral, mas sim em mero aborrecimento do cotidiano. De acordo com o juiz do trabalho Maximiliano de Carvalho, a Constituição de 1988 assegurou o direito à indenização por dano moral. E logo depois veio uma avalanche de ações sobre o tema. Hoje é diferente. Os advogados, segundo o juiz, têm mais cuidado na hora de entrar com o processo na Justiça. E a tendência é cair ainda mais o número de ações por danos morais. Com a reforma trabalhista, além de nós termos a questão de ter uma limitação das custas processuais, antes a gratuidade de justiça era amplíssima e agora ela é mais restrita, nós também temos a questão dos honorários advocatícios. Se o reclamante perder, ele paga o honorário advocatício à parte contrária, e também a reforma trabalhista trouxe uma matéria sobre dano moral, tarifando o dano moral, ou seja, dizendo qual é o valor máximo que uma pessoa poderia receber a depender da gravidade daquela lesão. Existe dúvida sobre a constitucionalidade desse artigo, mas ele está vigente. Tribunais de todo o país já podem baixar a nova versão do sistema PJE para a gestão de processo judicial. A nova versão evoluiu para o formato da plataforma digital. Um exemplo do avanço tecnológico do sistema é o módulo criminal, que pode ser usado pela Força de Trabalho de Justiça Criminal em tribunais das justiças estadual, federal de todo o país. Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o novo módulo servirá para atuar nos processos produzidos durante a fase de instrução. A implantação do PJE em todos os tribunais do país é uma política pública do Poder Judiciário. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a Daiane, que tem as novidades para a gente. Daiane Garcês, boa noite. Boa noite, William, Érica e a todos que acompanham a TV Justiça. E vamos abrir o giro de hoje com uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Ele negou liminar ao desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Ceará, Valdecin da Silva Alves Pereira. De acordo com a defesa, deveria ser suspensa a ação penal contra o magistrado por suposta prática de corrupção passiva. De acordo com as investigações, ele teria recebido dinheiro em troca de decisões judiciais. O argumento é que o Superior Tribunal de Justiça não poderia ter autorizado os atos de instrução processual contra o magistrado porque ele está aposentado por conta da idade desde 2014. Porém, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, não viu requisitos para conceder a liminar. E agora uma notícia lá do Tribunal de Justiça da Paraíba. O juiz substituto da segunda vara mista de Cajazeiras determinou o imediato afastamento de um dos conselheiros tutelares do município. Contra ele existe uma ação do Ministério Público por assediar, instigar crianças e adolescentes, tanto pessoalmente como pelas redes sociais.
Na decisão, o magistrado considerou graves as acusações, já que esse homem estaria se aproveitando do cargo para se aproximar e também para manter relações sexuais com menores. O juiz ressaltou que esse afastamento que ele determinou é necessário, primeiro por conta de garantir a integridade dessas crianças e também pelo fato de que, na opinião dele, o cargo de conselheiro tutelar, por conta das funções desenvolvidas, deve ser ocupado por uma pessoa íntegra e correta. E agora um outro destaque do giro que vem lá de Minas Gerais e sobre saúde pública. O Ministério Público Federal em Uberlândia entrou com uma ação contra a União e contra o Estado de Minas Gerais para que comprem o soro utilizado no caso de picada de escorpião e distribuam esse soro para 14 municípios do Triângulo Mineiro. Tudo começou no ano passado. Uma criança de 4 anos de idade foi picada e morreu. O detalhe é que ela foi socorrida pelo SAMU, que percorreu 150 quilômetros, passou por 3 cidades diferentes em unidades de saúde que não tinham um soro. Daí o Ministério Público Federal foi atrás para investigar a situação e descobriu, de acordo com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, que Minas Gerais estava desabastecida desse soro desde 2014. Pois é, e esse foi o giro de hoje. Se você quiser conferir estas e outras decisões, basta acessar YouTube TV Justiça Oficial. A todos uma boa noite. Érica, William. Obrigada, Daiane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite para você. Continue agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.